Olá, estudante, professor Leonan de História aqui na plataforma Gonçalves Dias. Bom, essa aula nós vamos tratar de movimentos urbanos durante a Primeira República Brasileira, ou da República Velha, ou a República dos Oligarcas da Cafeicultura. Bom, esses movimentos urbanos, assim como os movimentos também rurais, eles contestavam toda a política que era estabelecida durante o mandato de vários presidentes que participavam diretamente, claro, da produção do café. Eram os cafeicultores paulistas, mas também os presidentes vindos de Minas Gerais, naquela política, que era a política do café com leite. Então, esses movimentos urbanos, eles contestavam a ordem estabelecida a partir dessa oligarquia. Eles questionavam todo o interesse particular que esses governos que se sucederam, que se alternaram durante esse primeiro período que nós denominamos de 1894 até 1930, da República Velha, no estabelecimento de seus próprios interesses econômicos. A gente tem esses movimentos que, claro, trazem em sua base a insatisfação popular, a insatisfação da população dentro, claro, do aspecto urbano brasileiro naquele momento. Vamos ver quais são esses movimentos. Nós temos o primeiro movimento, que é o movimento da Revolta da Vacina, que ocorre em 1904 no Rio de Janeiro. Professor, eu até já ouvi falar um pouco sobre essa questão da vacina, desse movimento da vacina, As pessoas de fato não queriam se vacinar. Bom, nós temos hoje um movimento, que é o movimento antivacina. Ele está difundido dentro das redes sociais, está difundindo aí da própria imprensa, que são pessoas que decidem não vacinar os seus filhos. Houve algumas fake news aí, inclusive um estudo científico que foi forjado, que dizia que algumas vacinas traziam algumas doenças, algumas síndromes para as crianças, e isso fez com que houvesse um movimento contrário à vacinação e trouxe até algumas doenças que estavam erradicadas já, como sarampo, à tona dentro do cenário sanitário do mundo, mas também brasileiro. Nesse momento aqui que nós estamos falando da Primeira República, nós temos todo um movimento, que é um movimento que vem lá da França, que vem lá da Europa, em que havia uma necessidade de você ter uma intervenção do Estado dentro da saúde pública. Era necessário você intervir, abrindo ruas, destruindo prédios insalubres, porque as doenças estavam no ar. Os miasmas estavam por aí, então era necessário controlá-los. E um dos pontos de controle foi o controle sanitário, da circulação das pessoas, mas também desse processo de vacinação. Então a revolta da vacina era exatamente aqui uma revolta contra a vacinação obrigatória da varíola. E aí a população vai enfrentar a polícia nas ruas. É o que nós chamamos de caso de polícia. Então, entendia-se que as pessoas chegavam, essa vacinação ela não foi perguntada, então as pessoas não tinham a opção de não se vacinar, elas eram obrigadas a se vacinar. E aí, claro, gente, nós estamos falando de um momento em que não há uma espécie de divulgação, de orientação sobre o que é esse processo de vacinação. Então as pessoas acreditavam, claro, que seria algo não benéfico para elas. E isso fez com que houvesse várias barricadas no Rio de Janeiro, é o que a gente vai ver um pouquinho aqui sobre essa revolta. Então, em novembro de 1904, protestos contra a vacinação começavam a se intensificar. E era uma vacinação realmente obrigatória, em que o Exército, as forças iam para as ruas, para as casas, invadiam, vacinavam as pessoas, acontecia uma série de outras questões que levaram essa população, então, a se amotinar contra essa ordem feita a partir desse movimento sanitarista no Brasil naquele momento. Então, assim como você tem outros movimentos, como os movimentos
de Canudos, né, o movimento do contestado, do cangaço, né, lá no ambiente mais rural brasileiro, na zona rural brasileira, nas zonas urbanas você também tem essa mesma contestação. Então, entendia-se que você havia o perigo dessas pessoas, isso está dentro de uma perspectiva, né, sanitarista, dessas pessoas circularem pela cidade, então elas precisavam ser vacinadas para que elas não pudessem transmitir, no caso, a varíola, que era uma das doenças naquele momento. Então, a revolta se tornou violenta, com barricadas sendo montadas e a população se armando para resistir à implementação da vacina, e o governo respondeu então com força, enviando as tropas, né, para reprimir a revolta. E o desfecho é que a vacinação ela foi e continuou sendo obrigatória. Então todos deveriam se vacinar. Professor, mas e aí, né? Não teve um desfecho positivo, né? Porque a vacinação continuou e sendo obrigatória, então ninguém tinha a opção de não querer. Mas é um movimento importante, gente, porque reforça aquilo que reiteradamente se tem anunciado em relação aos estudos relacionados à Primeira República, porque mostrava um descontentamento da população, das massas, né, em relação ao governo brasileiro que se instaurava a partir dessa Primeira República. Então, entendia-se que havia uma necessidade de mudança, havia uma necessidade de que aquele governo não só olhasse para si, mas olhasse para o Brasil de uma forma geral, olhasse para as demandas que a população trazia. E uma dessas foi, de fato, em relação à vacinação, que era obrigatória. Então, não havia, claro, toda a sistematização de uma propaganda, como nós temos hoje, né? Não havia a orientação, os benefícios dessa vacina, a população sabia, e aí, claro, né, algo que parece que a população acreditava que isso traria, né, os males, já que o governo do Estado brasileiro não estava nem aí para as populações mais pobres, né, que eram as que de fato eram considerados perigosos, né, os perigos para que as doenças pudessem ser, né, alastradas pelo todo a cidade. Então era um ponto aí a se colocar. Bom, e aí nós temos uma outra revolta, a revolta da Chibata, Rio de Janeiro, também 1910. Professor, parece-me, né, o nome muito apropriado, né? Revolta da Chibata. Então, eram de marinheiros, sua maioria negros e mestiços, que se revoltaram contra os castigos corporais na marinha e exigiam melhores condições de trabalho. E aí, em 24 de novembro de 1910, os marinheiros, né, do encouraçado São Paulo se amotinaram, tomaram o controle da embarcação. Então, marinheiros, né, negros e mestiços. Na Marinha Brasileira ainda havia muitos resquícios. Da onde, gente? Da monarquia, da escravidão. Então, os castigos físicos, eles existiam ainda na Marinha Brasileira naquele momento. Então, as condições também de trabalho dessas pessoas dentro dessas embarcações eram precárias também. Então, havia uma necessidade de mudança, tanto dos castigos, que trazia, claro, todo um arcabouço, né, histórico, porque a maior parte dos que estavam dentro dessa marinha traziam aquilo que foi de fundamental, né, de contradição na monarquia, que era a escravidão, que se perdurava até ao momento em que você tem a assinatura ali da Lei Áurea, né, em 1888, né, e aí, em seguidamente, você tem, em 1889, a proclamação da República, mas a Marinha trazia, né, e principalmente esses castigos físicos, né, para mestiços e para negros. Então, eles tomam, né, se amotinam, né, vão contra o capitão ali, vão contra quem estava dentro da direção daquele encouraçado e vão tomar aquela embarcação para si. Então, aí você tem, claro, marinheiros que tomam uma embarcação, que é uma embarcação, né, de guerra, né, contra o governo brasileiro. Então, mais uma vez, né, um movimento que coloca em xeque aquele governo, que coloca em xeque aquela oligarquia, que coloca em xeque aquela república que nascia, que seria dentro de um cenário para todos, mas que eram para poucos, que eram somente para ali os interesses econômicos dos cafeicultores paulistas, né? Então, nesse sentido, você também traduz essa
essa ordem estabelecida, então essa contra-ordem estabelecida a partir dos marinheiros. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre essa revolta da Chibata. Então, os marinheiros que eram liderados por figuras como João Cândido, Felisberto, o Almirante Negro, organizaram uma série de ações que incluíam a tomada de navios e a ameaça de bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso as suas reivindicações não fossem atendidas. Então, aparece um líder, João Cândido, né, esse Almirante Negro, que eles tomam outras embarcações e começam a apontar para o Rio de Janeiro. Então, as reivindicações eram exatamente que deveria haver essas melhorias, deveria o fim desses castigos físicos, e se não fosse atendida essas reivindicações, eles iriam começar a bombardear, né, a cidade do Rio de Janeiro, né, o estado do Rio de Janeiro. Então, é uma ameaça, né, bem grave para o Estado brasileiro naquele momento, né, uma ameaça para o governo, ele precisar contornar essa situação, já que era uma situação que incluía, né, navios, que incluía, né, navios de guerra do próprio Brasil, da própria Marinha, contra o governo constituído ali pela Primeira República. Então, era uma afronta de fato, né, e trazia, claro, traduzia, né, essa insatisfação dos marinheiros. Um pouquinho mais para frente para a gente entender essa revolta. Então, o governo estava ali sob a presidência de Hermes da Fonseca, reagiu, né, enviou forças militares para combater os amotinados, e os revoltosos enfrentaram resistência. Apesar de algumas vitórias iniciais, eles foram derrotados em combate. Então, resistiram, né, foram bravamente ali, de uma certa maneira, tendo algumas pequenas vitórias, mas não conseguiram manter esse movimento, e então eles vão ser derrotados, né, nesse combate. Então, Hermes da Fonseca, no primeiro momento, até faz um tratado com estes líderes, né, de uma certa maneira, tenta apaziguar esse movimento, chamando esses amotinados para uma tratativa, né? Só que isso era só mais uma peça aplicada ali ao movimento, né? No sentido de que ele não cumpre aquilo que se propôs e deixa claro que ali era só uma estratégia para que pudesse, então, derrotar esses marinheiros amotinados, que é o que vai e o que acontece, né, posteriormente. Bom, e aí nós temos um outro movimento que surge também, claro, dentro do Exército Brasileiro. Então, todos os movimentos que nós estamos tratando aqui urbanos, eles trazem, né, vários segmentos. Então, não é só quem está lá no campo que está descontente, não é só quem está como operário que está descontente, como, por exemplo, a greve de 1917, o movimento operário de 1920, não é somente, né, a população descontente em relação à vacinação, mas também, né, os marinheiros descontentes e o Exército também descontente. A gente tem, então, um movimento chamado de tenentismo, que é um movimento de jovens oficiais do Exército que, combatendo o regime oligárquico, exigindo o voto secreto, o fim da corrupção e um governo forte e centralizado. Gente, olha só. Você tem aí um movimento que, embora esteja dentro do Exército, que é controlado pelo próprio governo oligárquico, mas que combate esse governo oligárquico. Então, principalmente tenentes jovens. E é muito importante aí, exigem um voto secreto, o fim da corrupção e um governo forte e centralizado. Então, nós temos aí proposições muito interessantes para esse movimento de tenentes jovens dentro do Exército brasileiro, tentando exatamente, de uma forma, tirar aquilo que era mais precioso na política desses governos oligárquicos, que é o voto aberto, que era o coronel, que estava lá vigiando se o cara ia votar ou não no seu candidato. Então, o voto secreto, né, apagava e diminuía esse poder oligárquico. E as pessoas poderiam, claro, né, numa situação de voto, de poder votar, não teriam mais esse medo, né, que atemorizava ali aquelas pessoas. E eles queriam, claro, né, um governo forte e centralizado. Então, entendiam que deveria voltar aquela centralização política do início da República. O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente republicano, mas que de fato era um militar, não foi um voto de fato direto. Depois Floriano Peixoto, né, que estava dentro dessa conjuntura militar, da República Militar no Brasil. Então eles queriam uma volta aí. Né? Então, não deu certo esse governo civil, esse governo que iniciou lá com o Prudente de Moraes, que estava já com Hermes da Fonseca, então isso não deu certo. Então, a necessidade, então, de voltar àquele início, um governo central e fortalecido. Então, haviam algumas ações tenentistas que nós vamos ver aqui,
Tá? O primeiro é a revolta dos 18 do Forte de Copacabana em 1922. Né? O movimento teve início no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando 18 sargentos e soldados, liderados pelos sargentos Miguel Costa e Siqueira Campos, decidiram se opor à repressão e exigir reforma no Exército e no governo. Então, esse é o primeiro movimento que acontece dentro do Exército Brasileiro, que é esse Forte, 18 Forte de Copacabana em 1922. Né? Então, todos eles, claro, são movimentos que partem de dentro do Exército, mas tem uma conotação política e social muito interessante, porque eles pedem, né, reformas não só no espaço em que eles estão atuando, mas principalmente no governo, insatisfação com esse governo oligarca, insatisfação com as medidas e também, claro, com aquilo que eu já tenho ressaltado desde o início dessa aula, que é com os privilégios dessa elite que dominava a política brasileira, claro, observando e atentos às suas particularidades. Então, um outro movimento que vai acontecer é a revolta tenentista do Rio Grande do Sul, em 1923. Né? Os tenentes, munidos de apoio popular, tentaram destituir o governo estadual de Borges de Medeiros, que era visto como um representante desse sistema oligárquico. Então, olha só, gente, o Exército começa a ter essa admiração das classes populares, que também, claro, estão insatisfeitas, estão empobrecidas, né, estão na miséria, né, observando um governo que só se interessava, né, pelas particularidades e não por a coletividade. Então, esses tenentes têm um movimento interno, mas que ganha contornos externos a partir do apoio da população. Então, nesse caso específico lá no Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, considerado então aquele porta-voz desse sistema oligárquico, deveria ser retirado, deveria ser destituído do governo estadual lá do Rio Grande do Sul. Então, esses tenentes, eles começam, né, dessa revolta, começa a ter o apoio popular. Então, não é somente internamente no Exército, na Marinha, não, mas as populações, de uma forma geral, urbanas, rurais, estão contra esse Estado brasileiro que se colocava enquanto republicano, mas que atendia os interesses particulares, ok? E aí nós temos a revolta tenentista, já em 1924, em São Paulo. A revolta começou com a ocupação de São Paulo por tropas tenentistas. Os revoltosos tomaram importantes locais da cidade, incluindo a Casa Verde, que era a sede do governo paulista, e proclamaram um governo provisório. Isso aqui chegou um pouco mais longe, né? Porque enquanto você tem os movimentos lá no Forte de Copacabana, o movimento que acontece depois no Rio Grande do Sul, que tentou, né, tirar do poder o Medeiros, né, do governo estadual, aqui você tem a tomada de fato, né, da sede do governo paulista e proclamaram, né, um governo provisório. Então, aqui você já tem a feitura, a organização, né, a caricatura, né, o protótipo do que vai acontecer depois de 1930. Então, você já começa, já em 1924, já a iniciar esse movimento. Esse movimento, né, ele não vai findar agora, ele vai permanecer um pouquinho. Em 1930, você tem, de fato, ali a eclosão mesmo de todas as forças e a necessidade e a derrocada, que é um outro assunto, claro, né, em relação ao que nós chamamos aí de um período de transição para uma, entre aspas, nova república. Ok? Aí você tem a coluna Prestes, que vai de 1924 a 1927, é uma continuação das insatisfações que marcaram o movimento tenentista, que buscava as reformas políticas e sociais em um Brasil dominado por oligarquias, corrupção e autoritarismo. E a coluna Prestes, ela foi organizada por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, tá? É uma coluna que vai já ter, né, na sua base ali um estreitamento, né, com as ideias revolucionárias da Rússia, né, da Revolução Russa de 1917. Tá? Então, tanto Luiz Carlos Prestes como Miguel Costa já vão iniciar esse movimento. E aí, olha só, né, buscavam reformas políticas e sociais nesse Brasil dominado por oligarquias. Não era só no nível federal, mas também estadual, municipal, dentro daquela conjuntura de organização política que essa oligarquia vai fazer, beleza? Vamos então para o nosso exercício, finalizando nossa aula, Enem 2019. A revolta da vacina, em 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular.
Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas, defendia-se valores e direitos, considerados acima da intervenção do Estado. A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava a letra A, alta de preços, B, a política clientelista, C, as reformas urbanas, D, o arbítrio governamental e letra E, as práticas eleitorais. Então, aqui fala sobre a ação popular da revolta da vacina em relação ao governo. Então, se você marcou aí a sua letra D, você acertou o arbítrio do governo federal, que demandava a vacinação sem que houvesse, de fato, uma orientação para a população. Beleza? Bom, nossa aula chega ao final. Não esqueça que na descrição desse vídeo você encontra materiais, né, que você pode aprofundar o seu estudo. E fica a dica, estuda aí.